Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje eu quero abordar um pouco sobre o capítulo 2 e 3 de Gênesis, onde relata a ordem de Deus em relação a não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, declarado a Adão, e que em consequência a isso, no capítulo 3, após Deus ter formado Eva, a mesma desobedece. Então, eu vou tratar aí de Deus, Adão, Eva e a serpente nesse vídeo. E mostrar que possivelmente Deus ele mentiu para Adão e Eva. Porém, antes de adentrar o vídeo em questão, se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho com as notificações e deixar o like no vídeo caso você ache, o conteúdo desse vídeo, como de demais vídeos que você vier assistindo aqui do canal Analisando a Fé pela Razão, dignos. Não apenas acione o sininho com as notificações, mas também sempre que você lembrar do meu canal, lembrar de mim, digita aí na busca no YouTube, Analisando a Fé pela Razão, enfim, ou pelo Google também vai aparecer e sempre que possível assista aqui aos vídeos do canal, beleza? Os comentários de críticas, dúvidas, elogios, sugestões são muito bem-vindos. Pois bem, para quem já frequentou igrejas, como o meu caso e de muitos outros amigos que aqui acompanham o canal, e ainda existem pessoas que acompanham o meu canal e ainda frequentam igrejas, a igreja ela cumpre um papel muito importante no cristianismo, que é manter as pessoas com a fé cristã, com a fé em Deus, com a fé em Jesus, com a fé na Bíblia como uma verdade inerrante, infalível, perfeita, inspirada. É o trabalho das igrejas que convence uma pessoa acerca da possível veracidade da fé cristã. Assim como também as mesquitas convencem as pessoas sobre a verdade e a inerrância do islamismo, enfim, assim como também os terreiros convencem as pessoas sobre a verdade da Umbanda ou do Candomblé, e assim vai. Ou seja, a religião está ligada com templos, igrejas, locais de concentrações religiosas. E tratando-se de cristianismo, e eu trato aqui no meu canal de cristianismo, principalmente pelo fato do Brasil ser um país de maioria cristã e eu também já ter frequentado diversas igrejas cristãs ao decorrer da minha vida, quando uma pessoa ela se torna cristã, principalmente evangélica, protestante, e ela tem na Bíblia toda a fonte da palavra de Deus, infalível, perfeita, inerrante, e a única regra de fé e doutrinária para a vida dela, quando ela começa a ler a Bíblia por conta própria, ela começa a encontrar diversos entraves. Entraves esses que a igreja sempre vai dar um jeito de responder a fim de convencer o crente que a Bíblia não contém erros, não contém falhas, não contém mitologias, não contém contradições, incoerências. Mas, óbvio que qualquer pessoa com o mínimo de racionalidade que procurar estudar a Bíblia por conta própria, ela vai perceber que a Bíblia é um livro que não tem como seguir. E muitas das coisas que está escrito dentro da Bíblia não tem um encaixe, não traz uma resposta satisfatória. Então, tratando-se, por exemplo, dos primeiros capítulos de Gênesis, onde há uma possível explicação sobre a origem da vida na Terra, tanto dos animais quanto principalmente do ser humano, que é o ser que predomina sobre os demais animais, que é o ser que tem maior capacidade de raciocínio, é o ser que cria deuses, é o ser que cria religiões, ou seja, que indica caminhos, que liga o homem, a criatura, ao Criador, no caso, Deus. E, enfim, as religiões são esse caminho entre o homem e as divindades que o próprio ser humano cria. Aqui no texto de Gênesis traz uma postura que chamamos criacionismo. O criacionismo aqui relatado no livro de Gênesis traz o Deus que os cristãos acreditam, formando o homem do pó da terra. Esse homem formado tem o seu corpo formado. Toda a matéria do corpo humano foi feita, manipulada por esse Deus aqui bíblico. Esse homem ele passou a viver a partir do momento que Deus passa para ele um fôlego de vida, ou seja, um espírito, que juntando-se com esse corpo, com essa matéria,
formou-se uma alma vivente, ou seja, a partir do momento que Deus coloca o espírito de fôlego de vida, esse homem passa a viver. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre Adão. Adão é o primeiro homem criado na Terra, o primeiro homem que viveu. É o protótipo do ser humano, criado pelo próprio Deus, de acordo com os relatos bíblicos. Deus criou o homem, colocou ele num jardim maravilhoso, com toda uma estrutura necessária para o homem viver, na questão de alimentação, tranquilidade, paz, enfim. Um jardim denominado Éden, Jardim do Éden. Porém, ao decorrer do tempo, Deus, observando a Adão, percebeu que não era bom que ele vivesse só. Fez Adão ter um pesado sono, da costela de Adão criou-se Eva. Enfim, por aí a gente já percebe que, num ponto de vista bíblico, e qualquer pessoa que quer prosseguir a leitura bíblica até o texto de Apocalipse, vai perceber que a Bíblia ela vai trazer uma entonação machista, ou seja, o homem predominar sobre a mulher. E ao decorrer da história das religiões, tanto do judaísmo, cristianismo e do islamismo, a gente percebe muito bem uma certa inferioridade na forma que a mulher é vista em relação ao homem, A começar, por exemplo, pela própria Bíblia. A Bíblia tem diversas passagens que colocam a mulher numa figura inferior ao homem, certo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E esse relato aqui da criação mostra claramente isso, que a mulher ela é inferior ao homem, ela tem uma menor capacidade que o homem, ela tem que ter uma dependência do homem. Por que eu digo isso? Porque se Deus ele criasse o homem e a mulher, esse Deus aqui, bíblico, se ele, que foi criado, no caso, por mentes primitivas e machistas, se ele fosse, se esses homens tivessem, por exemplo, hoje uma visão mais atual, mais contemporânea, certamente, ao relatar uma possível criação do ser humano, eu, por exemplo, vamos supor que eu fosse cristão, eu iria preferir acreditar que o homem e a mulher foram criados juntos, tá? Assim, quando Deus criou o homem, ele sabia que aquele homem não ia viver sozinho, ele não ficaria bem vivendo sozinho. Então já criaria para ele uma companheira, uma parceira, mas no mesmo momento, de forma independente, só que de forma igual, para não dar a entender, num futuro ali, onde essa história da criação fosse passada para outras pessoas, não deixasse assim esse ar machista. Porém, antes de Deus criar a mulher, Adão, o primeiro homem, ele viveu sozinho e Deus deu algumas regras de alimentação para ele. Como, por exemplo, aqui no capítulo 2, verso 16, Deus fala para Adão: "E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente." Verso 17: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Ou seja, Adão ele poderia ter uma alimentação livre, no caso vegetariana, de comer qualquer fruto do jardim. Porém, uma árvore nesse jardim do Éden, na qual Adão estava vivendo sozinho, ele não poderia comer. Que seria, no caso, a árvore denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala em nenhum momento que o fruto dessa árvore é uma maçã, como muitos representam. A Bíblia apenas fala que é um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proíbe Adão de comer essa árvore. Prosseguindo o capítulo 2, Deus cria a mulher da costela de Adão. E no capítulo 3 entra a possível explicação que os cristãos utilizam, por que existem as mazelas no mundo, existem as doenças, existem pessoas que nascem com deficiência, existe desgraça, existe sofrimento. Então, assim, os cristãos utilizam, por falta de uma resposta mais plausível, eles utilizam esse texto de Gênesis 3 como uma explicação de como que o mal entrou no mundo, porque até então o mal não existia no mundo. Eu vou ler aqui os primeiros capítulos aqui para vocês compreenderem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: "É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?"
Ou seja, uma serpente chega para Eva, ou seja, a primeira mulher criada, que viveu, né, na face da terra, de acordo com o relato de Gênesis. E essa serpente fala para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, provavelmente em alguma ocasião que a Bíblia não relata, Adão deve ter passado essa instrução para Eva, ou o próprio Deus passou essa instrução para Eva. Porque essa ordem de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e muito menos comer do fruto dela, essa ordem veio da parte de Deus para Adão, no verso 17 do capítulo 2, ou seja, do capítulo anterior ao capítulo 3. Então a serpente, no verso 4 aqui do capítulo 3, a serpente, a cobra falante, diz para a mulher, né? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que coisa interessante. Deus aqui, Deus proíbe, né, no capítulo 2, até então a Eva não tinha sido criada, trabalhando de forma cronológica com o que o texto expõe, né? Deus proíbe Adão de comer a árvore, o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala ainda como uma punição, se Adão desobedecesse, que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que Deus não fala o porquê que Adão não teria que comer desse fruto. Deus não dá uma explicação aqui. E ainda por cima, só fala da pena. É a mesma coisa que você pegar para uma criança e falar: ó, não mexe ali, senão você apanha. Mas aí, se a criança questionasse, porque uma criança dificilmente vai ter capacidade de argumentação tão bem desenvolvida como um adulto. Mas por que eu não posso mexer ali? Ou seja, Deus não dá uma explicação para Adão. Só fala o que vai acontecer, ó, certamente morrerás. Ponto. Aí a explicação disso vem aqui no verso 5, né, com a serpente que fala. Eu vou até ler o texto de novo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, né? Sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus, ele criou uma árvore no meio do jardim, uma árvore denominada árvore do conhecimento do bem e do mal, proíbe Adão, o primeiro homem, de comer o fruto dessa árvore. Depois ele cria a mulher. Em algum momento que a Bíblia não fala, Deus diz que eles não deveriam comer do fruto, né? Dá a instrução para Eva, que foi criado de forma posterior à ordem, né? Que tanto Adão quanto ela não deveriam comer nem tocar nessa árvore do jardim, denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, Deus fala para Adão que ele não deveria comer, não explica o motivo, só fala o que aconteceria se ele comesse. A serpente fala que eles poderiam sim comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrerias, e ainda por cima explica o que aconteceria se eles comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vem a questão. Eva comeu esse fruto e ainda por cima levou esse fruto a Adão. O que é fato? A desobediência a Deus. Eles desobedeceram a Deus. Sim, foram desobedientes. Porque Deus ordenou a Adão, de repente também ordenou a Eva, né, que não comesse do fruto dessa árvore. Eva comeu, passou esse fruto para Adão, Adão comeu. Deus se irou. Deus, ele traz aqui depois punições ao homem, à mulher e à serpente. Só que qual que é o foco desse vídeo? Que Deus, ele fala que Adão certamente morrerias, né? Fala que no dia em que dela comer, certamente morrerás. E Adão não morreu no dia que comeu o fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente falou para Eva: certamente não morrereis. Ah, mas aí muitos crentes vão alegar, né? Ah, mas Adão morreu sim. Sim, mas ele morreu muitos anos depois. Adão viveu mais de 900 anos, de acordo com o relato bíblico. Mais de 800, 900 anos, enfim. Uma coisa absurda. Coisas absurdas nesse texto, nessa história, nesse vídeo. Deus falar pessoalmente com o homem, coisa que não acontece hoje em dia. Por que Deus falou com Adão e hoje em dia não fala com o ser humano, face a face? Por que você vai numa igreja e é o pastor que tem que falar em nome de Deus? E não é Deus que aparece pessoalmente. Ah, por causa do pecado. Mas espera aí. O pecado não entrou a partir do momento da desobediência? Adão e Eva tiveram ainda um tete-a-tete com Deus depois que pecaram. Cometeram o pecado da desobediência. Deus falou para Adão que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. A serpente falou: no dia em que comeres, pode comer, certamente não morrerás. Ou seja, Adão não morreu no dia que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse verso 17 do capítulo 2, é uma coisa assim, é uma interpretação aberta. Se nós interpretarmos que esse texto falou, dá a entender que se no dia que Adão comesse esse fruto ele iria morrer, ele não morreu. Logo, entendemos que Deus mentiu. O texto não fala que o dia que certamente morrereis, você depois poderá em algum momento morrer. O que os crentes falam para justificar essa mentira de Deus? Porque quem falou a verdade aqui foi a serpente. Embora todo mundo sabe que serpente não fala. Ah, mas foi o diabo que usou a serpente. Aonde que aqui, no capítulo 2, no capítulo 3, aliás, em qualquer trecho do livro de Gênesis, fala que foi o diabo, foi Satanás que usou a serpente para enganar Eva? Aonde que fala? Essa serpente, esse diabo, ele só vai entrar na Bíblia no texto de 1 Crônicas, capítulo 24, ou seja, muito posterior. O livro de Gênesis em nenhum momento fala de Satanás, que o diabo entrou na serpente e usou. Ah, mas a Bíblia fala lá no final e tal. Quando João fala lá da velha serpente do Éden, lá do jardim, é uma interpretação pessoal do apóstolo João. O autor do livro de Gênesis, que possivelmente a teologia acredita que foi Moisés, mas não foi Moisés, porque Moisés nem existiu. Mas assim, suponhamos que tenha sido Moisés. Moisés não acreditava no diabo. Aí vem a questão, mas peraí, serpente não fala. Mesmo que o texto de Gênesis 3 falasse que o diabo ou Satanás entrou na serpente e usou a serpente para enganar Eva, vem uma outra questão. Como que um espírito conseguiria fazer um animal como a serpente falar se a serpente não tem laringe e nem cordas vocais? Ou seja, é impossível uma serpente emitir algum tipo de voz pela sua boca, porque ela não possui laringe e nem cordas vocais. Ou seja, ela não tem um sistema para falar, como nós seres humanos tem, como de repente um papagaio tem, como o cachorro tem um sistema para latir, o gato consegue miar. Enfim, como? Algum crente consegue me responder isso? Não, né? Outro detalhe, para justificar a mentira de Deus aqui, os pastores, os padres falam que o ser humano foi criado para ser eterno. Outro absurdo. Porque se o homem foi criado para ser eterno, suponhamos que Adão e Eva não tivessem cometido pecado e eles tivessem filhos. E esses filhos tivessem outros filhos. E assim foi sucessivamente. De Adão e Eva até hoje em dia, um período aí que alguns acreditam ser de 6.000 anos, tá? Não é que a Bíblia fala, mas é um cálculo. É só para se ter uma base de Adão e Eva até os dias de hoje. Quanto tempo tem? Num período aí em torno de 6.000 anos. Como que o mundo iria suportar uma população com mais de 50 bilhões de habitantes? Fala para mim. Aonde que você teria comida, água, local, trabalho, enfim, meios, condições de abrigar mais de 50, 60, sei lá quantos bilhões de pessoas. Se hoje em dia,
que nós temos pessoas nascendo, vivendo e morrendo, ou pessoas que já nascem mortas, enfim, pessoas que morrem pela guerra, por doenças, por acidentes. Você já tem um mundo com 7 bilhões de habitantes, você já tem problema com fome, com desigualdade social, com diversas coisas que complicam a vida humana aqui na Terra. Imagine se a morte não existisse. Só pessoas nascendo nas pessoas, num período de 6 mil anos. Com certeza teríamos uma população bem acima de 50 bilhões de habitantes. E aí, como que você teria estrutura para isso? Ah, mas Deus iria prover um jeito. Poxa, Deus que sabe de todas as coisas, criou o homem, criou uma árvore lá, que não era para comer. Para que ele foi colocar essa árvore no meio do jardim? Não tem explicação para isso. Ainda mais para Adão, que é o primeiro homem, não tinha conhecimento de nada. Obviamente a curiosidade despertou, e Eva também, principalmente a mulher, né, que, enfim, foi a que tocou, seguiu uma sugestão da serpente falante, sabemos do que serpente não fala. Se o homem ele foi criado para ser imortal, e a partir do momento que ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu, então Deus mentiu aqui no verso 17 do capítulo 2. Ah, mas ele morreu de forma muito posterior. Ah, então ele viveu mais de 800 anos. Como que uma pessoa, um corpo humano, pode viver todo esse tempo? Se hoje em dia, uma pessoa com 70, 80 anos de idade, ela chega a essa idade extremamente debilitada, com problema de joelho, com problema de coração, problema de hipertensão, com as vistas cansadas, com os dentes cariados. É impossível uma pessoa viver até 800 anos, 900 anos. Mas aí alguns vão querer justificar, né? Ah, mas Deus depois ele reduziu a idade do homem. Ah, Deus reduziu a idade do homem, então Deus mudou o plano, mas Deus não é imutável? Se Deus ele planejou para o homem viver até quase 1000 anos, por que ele mudou o plano? Ele reduziu o tempo de do tempo de vida útil do projeto dele, chamado ser humano. Então ele mudou a ideia, ele mudou os planos. Mas Deus não é imutável, de acordo com alguns textos na Bíblia, como Malaquias 3,6, Números 19, verso 23, que Deus não muda, Deus não se arrepende. Então, ou seja, houve uma mudança do plano de Deus. Ah, o homem ele vai viver até 900 anos? Não, vou diminuir para 120. Depois diminui para 70, como alguns pastores, alguns líderes religiosos interpretam de acordo com algumas passagens bíblicas. Que Deus ele diminui, ele estipula um tempo máximo para o ser humano viver. O que podemos resumir com esse vídeo? Que o crente, por causa da igreja, por causa do que os líderes religiosos falam, ele vive um absurdo. Ele vive algo totalmente ilógico, irracional. Existem alguns crentes um pouco mais inteligentes que vê essa história de Adão e Eva como uma possível explicação. Ah, como que Deus criou as coisas, mas isso aí não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta como, de repente, os católicos. Os católicos mesmo, eles não acreditam piamente na historinha de Adão e Eva. Inclusive, até o próprio Papa Francisco já falou isso. Os próprios judeus, que são responsáveis, têm os direitos autorais do livro de Gênesis, eles não acreditam na literalidade da historinha de Adão e Eva. E aí você vê hoje em dia crente protestante evangélico acreditando de forma literal nessa mitologia. Porque tudo isso aqui é uma mitologia. Sim, é uma mitologia. Sabe por quê? Porque mitologia é algo que não existe, é uma história falsa. Isso não tem como ser verdade, não se sustenta dentro da verdade. Essa historinha não se sustenta dentro dos pontos da racionalidade, dentro da lógica. Onde já se viu o ser humano viver 900 anos? Sendo que o corpo humano, ao decorrer do tempo, ele vai se desgastando. Uma pessoa com 100 anos jamais vai ter o desempenho de uma pessoa de 50. Até mesmo uma pessoa de 50 não vai ter o desempenho de uma pessoa de 30. A partir dos 30 anos, uma pessoa saudável já começa a sentir alguns efeitos do peso da idade. Imagina uma pessoa viver 700, 800, 900 anos. É impossível. Entendeu? É impossível. O coração para, os olhos se cansam, as células dos olhos não se renovam, né? Os dentes também. Imagina aquele tempo não existia escovação de dente. Até hoje em dia tem pessoas aí na faixa de 30, 40 anos que já não têm os dentes porque não tiveram orientação adequada na infância para cuidar da dentição. Hoje você tem dentista e naquele tempo. Hoje você tem cardiologista e naquele tempo. Hoje você tem medicamentos
você tem tanto um conhecimento naturopático, ou seja, da natureza, de medicamentos e tratamentos naturais, quanto também da ciência, da medicina secular, com medicamentos farmacológicos que ajudam as pessoas a enfrentar doenças, antibióticos para enfrentar bactérias, vacinas para enfrentar vírus. Então, diversos fatores contribuem para o homem hoje ter uma longevidade, aí chegar a 70, 80 anos de idade com um pouco mais de saúde. Mas e antigamente? Por exemplo, no tempo de Jesus, estimativa, o tempo médio de vida de uma pessoa naquela região de Jesus era 35 anos. Há 100 anos atrás, o tempo médio de vida de uma pessoa era em torno de 60, 65 anos. E olhe lá quando as pessoas chegavam a essa idade. E hoje em dia, com todos os avanços da medicina, a gente não consegue fazer uma pessoa chegar aos 100 anos. Imagina que no tempo que, como diz o nosso amigo Vinícius César, se curava a ferida, tratava a doença na base do guspe. Então, ou seja, você, meu caro amigo crente, você acredita nesses absurdos irracionais e lógicos, por causa que a igreja tem um excelente trabalho de convencer a pessoa a acreditar nessas lorotas. Ah, então como que nós viemos? Como que nós estamos aqui? Poxa, estude o criacionismo de outras religiões, estuda sobre design inteligente, estude sobre evolucionismo, sobre darwinismo, existem outras explicações, estude sobre elas e veja qual que no seu ponto de vista é mais plausível e abrace ela, simples. Uma coisa é certa, a história de Gênesis, de maneira alguma, contém aqui uma verdade absoluta. Aliás, contém uma história plausível sobre como o ser humano surgiu, como o ser humano se desenvolveu. Os pastores, eles mentem dentro das igrejas, porque ele precisa manter a forma de renda deles, o lucro. Pessoas lá dentro da igreja dando dízimo, dando oferta, fazendo presença, prestando serviço de forma gratuita. Inventam de desculpas esfarrapadas para sustentar essa mentira. E aqui a gente vê claramente uma mentira de Deus. Deus, ele mentiu de forma clara aqui em Gênesis. E o diabo, que não é o diabo, né? A serpente não fala, em nenhum momento o texto diz que o diabo entrou na serpente. Mas suponhamos que o diabo usou a serpente. O diabo falou a verdade e Deus mentiu. Isso que é o mais duro para um crente, para um cristão. Ter que olhar na Bíblia aqui uma mentira do próprio Deus que ele diz ser uma verdade absoluta. Isso é para tirar o sono de qualquer crente. Agradeço a atenção de todos os amigos. Desculpem qualquer coisa aí. Enfim, como já falei, comentários aqui embaixo. Fiquem à vontade. Um forte abraço. Fiquem na paz.